Pessoal, 1 Coríntios 2, a partir do versículo de número 12. Versículo de número 11, desculpa. Diz assim. Desculpa, versículo 10, irmãos. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Está falando da palavra, tá, gente? Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha que interessante. Por que a igreja precisa ter o Espírito de Deus? Porque o Espírito de Deus, ele penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Quando nós somos amigos do Espírito Santo, nós somos cheios do Espírito Santo, nós começamos a receber coisas que a gente só consegue nas profundezas com Deus. O Espírito de Deus é o único que pode nos fazer se aprofundar em Deus. O Espírito de Deus é o único que pode nos fazer mergulhar em Deus. Já viu as pessoas falarem em imersão? A gente consegue fazer uma imersão profunda somente com Deus. Diz mais. Versículo 11. Porque o qual dos homens sabe as coisas do homem? Porque o qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que está nele. Então, o Espírito do homem, ele sabe as coisas do homem. Agora, a Bíblia diz mais, assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, se eu quiser saber as coisas de Deus, eu preciso ter o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o único que pode nos revelar Deus, irmãos. Se a gente não tiver o Espírito de Deus, a gente não vai ter um Deus revelado. A gente vai ter um Deus imaginário. A gente vai ter um Deus religioso. E Deus não é um ser imaginário. Deus é, pessoal, o Todo-Poderoso, onisciente, onipresente. Ele é o Deus que a gente só pode conhecer Ele através do Espírito dele. Se você quiser ter uma imersão em Deus, se você quiser penetrar nas profundezas de Deus, você precisa ter o Espírito de Deus. Por isso você precisa valorizar o Espírito de Deus e buscar o Espírito de Deus. Por que nós estamos falando sobre isso hoje? Porque sem o Espírito de Deus, a gente é uma religião. Com o Espírito de Deus, nós somos a igreja de Deus, a noiva de Deus. A noiva de Deus da terra. Então o apóstolo está ensinando, ninguém sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem. Assim ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Aí diz aqui, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então o Espírito que habita em nós não é o Espírito do mundo, é o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus está em nós por um propósito. Olha lá, o Espírito de Deus não é o Espírito do mundo, mas é o Espírito de Deus para que pudéssemos conhecer gratuitamente o que vem por Deus. Então o Espírito de Deus, ele nos faz conhecer o que somos em Deus. Por isso que o Senhor Jesus, ele disse para os discípulos, vocês não se ausentem de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo. E depois vocês vão, porque vocês vão ser minhas testemunhas. Ou seja, com o Espírito de Deus, eles podiam fazer aquelas pessoas conhecer Deus nas profundezas. Sem o Espírito de Deus, eles poderiam falar de Deus, e Deus seria um Deus imaginário.
Deus não é para nós imaginário. Deus para a gente é um ser supremo, eterno, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O Deus que nos conhece, é o Criador, é aquele que fez tudo, é o que coordena tudo, é o que está no controle de tudo. Ele, esse Deus que nós conhecemos da palavra, é o Deus que nós conhecemos através do Espírito de Deus. Tudo que você sabe sobre Deus, é o Espírito de Deus que te ensinou. E por isso que nós temos que buscar o Espírito de Deus. Por quê? O Espírito de Deus, ele não só ensina, o Espírito de Deus, ele também traz dons. São dons espirituais. Então nós precisamos, como igreja, do Espírito de Deus, para conhecer Deus e para que se manifeste em nós os dons espirituais e para que se manifeste em nós os frutos espirituais. Então nós precisamos do Espírito de Deus para dar continuidade ao domínio próprio. Sem ele a gente não consegue dar continuidade. A gente precisa do Espírito Santo para dar continuidade à benignidade. Porque tem coisas que nós fazemos por causa do Espírito de Deus que habita em nós. Benignidade. O Espírito de Deus, então, ele nos faz conhecer. Agora, olha que interessante, versículo 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, com palavras de sabedoria humana, essa palavra de sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, o Espírito Santo, as coisas que nós ensinamos no reino de Deus, elas não podem ser de sabedoria humana. A sabedoria humana a gente conquista lendo livros humanos, indo à faculdade, estudando com os professores, indo à escola, aprendendo matemática, porque isso funciona nesse mundo. No mundo espiritual funcionam as coisas espirituais. E para que lá no mundo espiritual as coisas espirituais funcionem, a gente precisa ter o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus é importante para a tua vida, você tem que buscá-lo. Agora, o Espírito de Deus ele é importante porque nos ensina a conhecer Deus nas profundezas, ensina a conhecer aquilo que nos é dado gratuitamente, ou seja, ele revela os nossos direitos em Deus. Amém, gente? Amém. E ele nos ensina as coisas para que a gente possa separar as coisas físicas das coisas espirituais. O versículo de baixo diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, olha a importância de você ter o Espírito de Deus. Vamos ler de novo isso aqui, leia comigo. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então o que eu preciso ser? Um homem espiritual? Como que eu sou um homem espiritual? Buscando o Espírito de Deus. Buscando a palavra de Deus. Porque as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Ou seja, tem que ter comunhão com o Espírito de Deus para discernir o que Ele está ministrando, irmãos. As pessoas que estão vivendo, que não têm uma comunhão com o Espírito Santo, elas não vão conseguir discernir coisas, não vão conseguir adquirir armas, não vão conseguir adquirir coisas que se discernem espiritualmente. Ou seja, precisamos do Espírito de Deus para discernir as coisas de Deus. Quando você tem o Espírito de Deus, você consegue discernir, o teu coração se abre para coisas, o seu coração se fecha para coisas, porque você entende as coisas, você não fica murmurando, porque você entende espiritualmente as coisas. Ah, pastor, fechou a porta, mas quando você discerne espiritualmente e você tem o entendimento, você sabe que Deus também fecha portas. Ele não só abre portas, ele também fecha. E às vezes a gente acha que é o diabo que fechou, não. Ele diz: aquele que tem a chave de Davi, que abre portas que ninguém fecha, que fecha portas que ninguém abre. Ou seja, ele tem a chave. E quando você tem o discernimento, você entende, foi Deus que fez.
Quando você não tem, você fica murmurando. Então nós temos que ser espirituais, para discernir as coisas de Deus espiritualmente. Você precisa ser espiritual para discernir. Então o Espírito de Deus, ele está em nós, tem que ser buscado, porque ele nos faz conhecer Deus profundamente. Nós precisamos do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, ele nos ensina todas as coisas. Ele nos faz conhecer aquilo que é nos dado gratuitamente. E ele faz a gente discernir as coisas de forma espiritual. O homem natural não compreende, irmão. Por isso que quando você fala de oferta para algumas pessoas, elas ficam bravas. Homem natural, falta o Espírito de Deus. Quando você fala com alguém que tem o Espírito de Deus, ele discerne aquilo espiritualmente. Oferta, pastor, é para manter o reino. Oferta é para abençoar vidas. Oferta traz bênção para a minha vida. O homem natural, ele acha que é loucura. Mas para gastar no boteco não é loucura. Para gastar com drogas não é loucura. Só no reino que é loucura. Por quê? Porque no reino de Deus as coisas se discernem espiritualmente. O apóstolo Paulo, a certa vez, ele quis ir para a Ásia. Ele queria pregar lá. O Espírito Santo falou, não. Ele discerniu. Olha, pessoal, mas por que você não vai? Eu não vou porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. O Espírito de Deus nos impediu de ir. O Espírito de Deus nos impediu de ir. E eles discerniram aquilo espiritualmente. Nós não vamos. O Espírito Santo faz falta na vida das pessoas, irmãos. O Saul, ele parou de discernir as coisas de Deus. Aqui estão as coisas para o sacrifício. Eu mesmo vou sacrificar aqui, porque o povo está indo embora. Não é o povo, irmão. É a palavra. É o regimento do Espírito de Deus. Ele já não conseguia discernir mais. Ele parou de ser um homem cheio do Espírito Santo, para ser um homem natural. Por isso que ele não estava mais discernindo. Está entendendo, meninos? Ele não estava mais discernindo. Vou sacrificar aqui mesmo. Acendeu lá, sacrificou, fez o holocausto, fez tudo. E quando ele termina de sacrificar, chegou o profeta Samuel e diz assim, o que você fez? Ele diz, o povo estava indo embora, eu fiquei com medo deles irem, e aí eu sacrifiquei. O homem de Deus deu uma bronca nele, irmão. Hoje você acabou de rasgar o teu reino. Você acabou de rasgar o reino. Ele já não conseguia discernir mais. Isso aqui não posso fazer, porque não cabe a mim. Eu sou autoridade até aqui. Daqui para cá, é autoridade espiritual que tem que fazer. Eu fui autoridade para trazer o povo até aqui. Olha a autoridade que ele tinha. Ele levou o povo até aquele lugar. Só que ele não podia fazer o sacrifício. Ele fez. Homem natural. Por que ele se tornou um homem natural? Por que ele não conseguia mais discernir espiritualmente? Porque o Espírito de Deus havia saído dele. Então o Espírito de Deus, ele ensina você e ajuda você a discernir as coisas espirituais. Amém, irmãos? Amém. O livro sagrado diz mais. Para o homem natural, as coisas espirituais, elas discernem espiritualmente. Cadê o versículo? É o 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E a Bíblia está dizendo aqui, o homem que é espiritual é o homem que tem o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus discerne bem tudo. A pergunta que nós fazemos é essa: nós queremos discernir bem tudo ou não queremos discernir nada? Nós queremos conhecer Deus na profundeza ou nós queremos conhecer um Deus imaginário? Então, se eu quero conhecer um Deus na profundeza, eu quero conhecer os mistérios do reino, eu quero que Ele me dê mais revelações, mais entendimento, e tudo isso que Ele vai te dar de entendimento vai ser para abençoar a tua vida e abençoar outros. Por isso que nós amamos compartilhar. O que eu mais amo é sentar com os pastores na mesa e transmitir para eles aquilo que Deus tem me ensinado e ouvir deles o que o Espírito de Deus tem ensinado.
Porque existem revelações que Deus nos dá por causa do Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus pode nos fazer conhecer Deus das profundezas e conhecer os direitos que temos gratuitamente. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Irmão, se você não buscar o Espírito Santo, vai ser só um homem natural. Você não vai conseguir compreender as coisas do Espírito. O Espírito Santo vai estar passando, entregando coisas boas, entregando chaves, entregando códigos, entregando vitórias, entregando bênção, entregando dons espirituais, fruto do Espírito. Ele vai estar entregando um monte de coisa. Quem não tem o Espírito de Deus não vai conseguir discernir. Vai passar. Quando você tem Espírito Santo, você não desperdiça nada, você vai tomando posse de tudo. Você diz, quem entendeu isso? Diga assim para não esquecer mais, o Espírito de Deus é muito importante para mim. O grande processo de libertação das pessoas não está na oração forte, entre aspas, que ela recebe. Eu falo oração forte porque o nosso Brasil tem essa cultura, né? Recebeu oração forte, ficou liberto. E a gente sabe que a libertação, que a oração é um passo, o primeiro talvez, da libertação. Os demônios saem, mas o que adianta os demônios saírem se a casa ficar varrida, adornada e vazia? Por isso Jesus ele disse, se a casa estiver vazia, volta 7 espíritos, pior. O que quer dizer isso? A falta do Espírito Santo complica. Jesus ele quis dizer, as pessoas precisam elas precisam acolher dentro dela um espírito que vai dominar a vida dela. Depois que os outros espíritos malignos saíram, todas as pessoas que querem libertação precisam buscar o Espírito Santo, irmão. Os pastores fazem, quer ficar liberto, irmã, vem na corrente a semana que vem, vem na corrente a semana que vem. Isso é cultura no Brasil. Não, se as pessoas quiserem ser libertas, elas têm que buscar o Espírito Santo. Porque senão elas vão vir na corrente, vão vir um mês, vão vir outro mês, vão continuar manifestando com o demônio. Porque se ela não buscar o Espírito Santo, ela não vai discernir as coisas espirituais. Então para ela tanto faz. Agora se ela for cheia do Espírito Santo, os outros espíritos não mais vão governar a vida dela. Por isso a nossa vida vai dar certo, irmão. Vai dar certo não, por isso que a nossa vida está dando certo. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre nós. Nós somos governados por Ele. Aonde nós chegamos, aquele ambiente é dominado pelo Espírito que habita em nós. O Espírito que habita em mim é territorialista. Ele domina o lugar. Não fique com medo, irmão. Até porque o Espírito que foi nos dado não foi espírito de medo. E nem o espírito do mundo, como nós aprendemos aqui. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Ou seja, o homem espiritual, o homem que tem o Espírito de Deus, ele discerne bem tudo. O Espírito de Deus, ele faz você discernir as coisas. Ele faz você ficar em lugares. Ele faz você sair de lugares. O Espírito de Deus, ele faz você discernir. O 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Existem pessoas, irmãos, que é assim. Tem a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo assim. Olha isso aqui que forte. A palavra de Deus está dizendo, pessoal, arrependei-vos. Não. Perdoa, eu não vou perdoar. Não, esses caras aí tem que morrer, a desgraça dessa aí. Ou seja, quem conheceu a mente de Deus para instruí-lo? Ou seja, as pessoas querem instruir Deus. Elas querem dizer que Deus está errado. Não, é a minha opinião. A tua opinião é maior do que Deus. O que diz a palavra de Deus? Se eu não me engano, Provérbios 5. Não te estribes no seu próprio entendimento.
Ou seja, não se apoie no seu próprio entendimento. Ou seja, quando você tem o Espírito de Deus, você se apoia na palavra de Deus. Quando você tem o Espírito de Deus, o teu apoio é a palavra, o teu apoio é Deus, o teu apoio é o Espírito Santo. Então, qual a importância do Espírito Santo em nossas vidas? Discernir bem tudo. Qual a importância do Espírito de Deus na nossa vida? Conhecer Deus na profundeza. Amém? Ou seja, conhecer Deus na intimidade. Qual a importância do Espírito de Deus na minha vida? Conhecer aquilo que nós conseguimos nele gratuitamente. Então, conhecer, ter o Espírito de Deus, é ter Deus, é ter o Espírito, é ter Deus sendo revelado em nós através do Espírito de Deus. Agora, no 16: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Tem gente que parece que conheceu a mente de Deus, né? Que ela quer instruir Deus de todo jeito. Ah, eu acho que não é assim. Você conhece gente desse jeito? A palavra diz de um jeito, ela fala, não, mas eu penso assim, eu acho desta maneira. Não, irmão, Deus falou, obedeça. Deus falou, creia. Deus falou, discirna espiritualmente. Existem coisas que a gente não quer, mas acontece. Por exemplo, quando Jesus Cristo morreu na cruz, teve gente que não discerniu aquilo espiritualmente. Ixi, olha só, agora nós estamos lascados mesmo. Os meninos lá, os discípulos de Emaús, que foram para Emaús, Lucas 24, eles foram embora. Eles não discerniram espiritualmente, por quê? Primeiro, não creram na Escritura. Eles não discerniram a Escritura. Agora o centurião, quando ele viu aquilo, ele disse, glória a Deus. Por que ele disse glória a Deus? Por que ele não falou, nossa, estamos fritos? Por que ele disse glória a Deus? Porque ele não discerniu aquilo naturalmente. Ele discerniu de forma espiritual. O Espírito Santo estava sobre ele. Ah, pastor, mas o Espírito Santo, ele não veio depois de Atos 2. Não, o Espírito Santo sempre esteve aqui, irmãos. Para você entender, se você ler Gênesis capítulo 1, você vai ver que o Espírito de Deus, ele está andando sobre a face da terra, sobre a face das águas, antes da gente existir. Depois que a gente existir, ele começou a agir nas pessoas, entrar nas pessoas. Agora, Atos 2, a manifestação do Espírito de Deus foi de uma forma diferente para que se implantasse a igreja. Uma outra manifestação do Espírito Santo para que se manifestasse a igreja. Então, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Lê aí, gente. Mas nós temos a mente de Cristo. Então, quem tem o Espírito de Deus, ele tem a mente de Cristo. Então, ter o Espírito Santo de Deus é ter a mente de Cristo sobre nossas vidas. Por que eu preciso ter o Espírito Santo? Para a gente terminar capítulo 8. Capítulo 14. João capítulo 14. Para a gente terminar aqui o nosso ensino. Amém, gente? Por que Samuel sacrificou no lugar do profeta, gente? Porque o Espírito de Deus havia saído dele. Ele já não conseguia discernir espírito, não conseguia mais discernir. O Espírito Santo tem que estar em nós até para a gente tomar decisões. Né? Olha só a importância do Espírito de Deus. Às vezes a gente chega aqui com o esboço pronto, irmãos. Isso aconteceu muitas vezes. Nem sempre acontece. Mas às vezes acontece. A gente chega aqui com o esboço pronto para pregar alguma coisa. Chega aqui, o Espírito Santo muda tudo.
E a gente tem que discernir espiritualmente e fazer o que o Espírito Santo está mandando. Porque ele impede a gente até de pregar uma palavra. Para poder pregar o que ele quer. Foi o que aconteceu com Paulo, queria ir para a Ásia pregar. O Espírito Santo não permitiu. João 14, irmãos, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Então, olha que interessante. Jesus, ele disse para os seus discípulos: eu vou subir. E eu vou subir, e a minha subida tem vários motivos. Vou contar alguns. Por exemplo, restaurar a glória que Jesus tinha renunciado. Amém? E Jesus foi glorificado e restaurado a glória e a autoridade que ele tinha renunciado. Ele não tinha perdido, tinha renunciado. Então Jesus voltou para isso. Jesus voltou para dar ordem ao Espírito Santo para vir da terra. Lembra que ele disse para os seus discípulos? É melhor para vós que eu vá. Olha o que ele disse. Ah, não, o senhor não pode ir. Não, não. É melhor para vós que eu vá. Porque se eu for, quando eu chegar lá, eu vou pedir ao Espírito Santo, vou enviá-lo. Então Jesus subiu para restaurar a glória que ele tinha renunciado. Jesus subiu para mandar o Espírito Santo e subiu para preparar lugar. Ele subiu para preparar lugar para a gente, irmão. Você tem que entender que existe um lugar preparado. Lá na glória, lá no céu, na eternidade. Diga, eu creio nisso. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ele falou, vou preparar o lugar para vocês, a casinha de vocês. Estou usando essa expressão para você entender. Eu vou preparar para vocês lá uma casinha, entre aspas, né? Depois eu vou buscar vocês para colocar vocês no lugar que eu preparei para vocês. Aleluia, eu creio nisso. Aí ele diz assim: e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Ele quis dizer o seguinte: não acabou aqui. Eu estou aqui com vocês, mas eu vou e nós vamos passar toda a eternidade juntos. Glória a Deus. Eu creio nisso. Amém, gente? Versículo 12. 12 não, 4, né? Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e nem como podemos saber o caminho. E disse Jesus: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus estava falando que ia subir para a eternidade e Tomé ainda não conseguia discernir as coisas espiritualmente. Então Jesus estava ensinando para ele: eu sou o caminho, Tomé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E disse aqui, no versículo 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e os tende visto, e os tendo visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. E o que nos basta? Disse-lhe Jesus: estando eu há tanto tempo convosco, e não tendes conhecido, Filipe? Então o Tomé pediu o caminho, ele falou: eu sou o caminho. Aí o Filipe falou: mostra-nos o Pai. E ele falou: estou há tanto tempo convosco que vocês não conhecem. Jesus quis dizer: o Pai está em mim,
Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, pessoal, nós estamos com Jesus, então nós estamos no caminho. Nós estamos com Jesus, então nós estamos com o Pai. Nós acreditamos na palavra de Deus, nós estamos com Jesus, nós estamos com o Pai. Diga amém, gente. Aí agora ele diz assim: não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos disse, que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Jesus falou: olha, tudo que você recebeu de mim, Felipe, você recebeu do próprio Pai. Agora no versículo 15, para a gente entrar mais no assunto nosso aqui. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Se vocês me amam, guardam o mandamento. Aí ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então olha a ideia do Espírito Santo para que ele esteja com a gente. E eu vou rogar ao Pai, ele vai te dar outro Consolador, para que esteja contigo para sempre. Irmão, olha isso daqui, que isso aqui é muito sério. O Espírito de Deus não é para sair da gente, irmão. O Espírito de Deus é para estar com a gente para sempre. O Davi, quando ele pecou, ele foi lá e falou: não retires de mim o teu Espírito. Por quê? Porque ele sabia que um homem sem Espírito de Deus não conseguia mais discernir as coisas do Espírito, as coisas de Deus, as coisas espirituais. Ele tinha visto ele viu o que aconteceu com Saul. Quando saiu dele o Espírito de Deus, não estava discernindo mais as coisas espirituais. Vou sacrificar aqui. Não conseguia mais discernir. É sério isso, gente? Então Jesus está dizendo: vou mandar o Consolador para que esteja com vocês para sempre. Diga: o Espírito de Deus é para ficar comigo, governando a minha vida, o espaço em que eu estou, para sempre. Ou seja, não é uma ideia de Deus a gente perder o Espírito Santo. Não é uma ideia de Deus a gente receber o Espírito Santo para sair da gente. Não é uma ideia de Deus, irmãos, a gente fazer como Saul, receber o Espírito de Deus e depois ficar sem ele. Quem lembra o que aconteceu com Saul quando o Espírito de Deus saiu dele? Imediatamente entrou nele o espírito mau. Por isso que a Bíblia diz que o diabo está bramando como leão, procurando quem tragar. Está procurando alguém sem o Espírito de Deus, para ele entrar. Então, até um conselho que eu dou para os pastores: as pessoas estão manifestando toda hora com o demônio na igreja. A gente entende que é um processo de libertação. O problema é essa pessoa todo culto, durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, se manifestar. Eu conheci pessoas que elas se manifestavam todo o tempo. Até que ela busca o Espírito de Deus. Acabou. Entendeu as coisas de Deus, buscou o Espírito de Deus, acabou. Começa a falar até em línguas. Acabou o Espírito. Acabou o Espírito maligno, não entra mais. Já estou terminando aqui, pessoal. Aqui no versículo 17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Olha que interessante, irmão. Então o Espírito de Deus, ele é um Espírito específico para um povo específico. O Espírito de Deus não é para todos. Todos têm acesso a ele, se crê e buscá-lo. Mas o Espírito de Deus, ele é um Espírito que só os que buscam a Deus podem ter. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui: o mundo não pode receber. O Espírito de Deus, ele é bem específico. Que privilégio nós temos em ter o Espírito de Deus, irmão. O mundo não pode receber o Espírito de Deus.
Agradeça a Deus todos os dias. Quantas pessoas vão passar do nosso lado, vão estar do nosso lado e não pode receber o Espírito de Deus porque elas estão no mundo. Elas não vieram para o reino de Deus, mas quando vierem para o reino de Deus, por isso que a gente precisa falar de Jesus, por isso que a gente precisa investir no reino, por isso que a gente precisa parar de ficar falando mal do reino, mal dos pastores. Tem gente que chega em casa, na mesa, começa a falar mal do pastor para os filhos na mesa. Nem crentes os caras não são, como que eles vão vir para a igreja se as pessoas falam mal do pastor na mesa com seus filhos? Não vão vir. Então nós precisamos entender que o mundo não pode receber o Espírito de Deus. Por isso que nós temos que dizer: Deus nos dê estratégia para ganhar aquelas pessoas para o teu reino, para que ela também tenha o Espírito de Deus para sempre. Qual que é a ideia do Espírito de Deus? Está aqui no versículo 16, desculpa. O Espírito de Deus, ele vem para habitar em nós para sempre. Diga: o Espírito de Deus, ele não me quer só por um momento. Ele não quer habitar em mim só hoje. Diga: ele quer habitar em mim forever, para sempre. Paraíba fala inglês também, irmão. Vocês estão pensando que... Aí diz mais aqui, ó. Isso é muito forte, irmão. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Por que eu conheço o Espírito de Deus? Porque ele habita em mim e está comigo. Isso é muito forte. Então o mundo não pode receber e nem conhecer, mas nós que somos de Deus, ele habita em mim e está comigo. Diga isso: o Espírito de Deus habita em mim e está comigo. Para que ele está em você? Para conhecer Deus nas profundas. Ele está em você para você conhecer aquilo que você tem gratuitamente em Deus. Ele está em você para que você possa, pessoal, ter dons espírito, para que você possa ter frutos espírito e para que você possa conseguir discernir as coisas espiritualmente. O Espírito de Deus está em nós para isso, irmão. Ele é mais do que um consolador, né? Para a gente terminar aqui, vamos ler o versículo 18 para a gente terminar. Não vos deixará órfãos, voltarei para vós. Desculpa, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele falou o seguinte: olha, eu vou preparar um lugar, o Espírito Consolador vai vir para ficar em vós para sempre. Para sempre. Essa palavra é muito forte, para sempre. Aleluia. E ele falou o seguinte: não vos deixarei órfãos. Então você tem a garantia de que você não foi deixado órfão. Você não pode nem ter aquela sensação de que você foi abandonado, deixado só. Você tem a garantia: não vos deixarei órfãos. Aleluia. Isso aqui deve alegrar teu coração, igreja. Isso aqui deve alegrar o teu coração. Não vos deixarei órfãos. Palavras do próprio Jesus para mim e para você. Diga: eu não sou uma igreja órfã. Aleluia. Isso é muito forte. Bom, eu acho que por hoje é só. O que está aqui, o que a gente leu já é suficiente para a gente entender a importância do Espírito de Deus. Amém? Receba esta palavra no seu coração, em nome de Jesus. Pessoal que está em casa, que Deus abençoe tua vida, tua casa, a tua família, em nome de Jesus. A partir do domingo que vem, às 9 horas da manhã, vamos inaugurar o nosso novo espaço,
um lugar de recomeço, um lugar de ressignificação, de consagração daquele lugar. Deus abençoe em nome de Jesus.